agora nós vamos saber mais dos bastidores da política com ele, Marco Antônio Sabino. Tudo bom, Sabino? Um ótimo dia para você. Bom dia, Sônia Blota, Pedro, Cláudio, todos que nos acompanham. A Sônia falava aí de não há possibilidade nenhuma que se tenha ideologia quando a discussão é uma discussão maior como a do futuro do planeta, né? Eu vou nesse caminho porque a gente tem falado em ideologia nas decisões judiciais. O Cláudio falou em ideologia na política de segurança pública, assim como o Pedro. Quer dizer, a gente tem que buscar desideologizar vários dos aspectos do dia a dia brasileiro pensando numa política de governo. E eu vou um pouco ao encontro desse assunto porque isso passa muito pela área econômica. Ontem houve um anúncio importante para o Brasil que foi comemorado pelo governo, mas alto lá. Esse anúncio foi de que o Brasil muda o chamado rating, segundo uma importante agência internacional que faz esse tipo de avaliação. São 3 agências que fazem, principalmente. A que divulgou ontem o resultado foi a Fitch, a agência que mede... O que é esse rating? Que mede exatamente se o Brasil é um bom pagador, se os títulos da dívida brasileira têm algum risco de sofrer algum calote. E essa avaliação é feita com base em dados gerais da economia brasileira, como se fosse uma nota que se recebe ali na escola. A nota até então do Brasil era BB-, e ela passou para BB. Quer dizer, não foi um grande pulo, não foi uma grande mudança. Segundo essa agência internacional, o Brasil se encontra num momento até melhor do que o esperado. É óbvio que o ministro Haddad comemorou e aí juntou nisso a questão da previsão da inflação está abaixo da primeira expectativa, do PIB está acima da primeira expectativa e de que os juros têm que diminuir. Sempre o governo, quando pode, inclui esse argumento aí de que os juros têm que diminuir no meio da conversa. Mas por que eu disse alto lá? Porque é preciso que se tenha cautela na divulgação dessa informação. Primeiro, o Brasil continua, segundo essa agência, com essa nota BB-, no que eles chamam de grau especulativo. Ou seja, ainda ele não é indicado para investimentos estrangeiros. Isso é o que diz a agência. Segundo, há necessidade de se ter ainda mais reformas. O Brasil não pode parar nessas reformas que foram feitas e a gente insistiu nisso aqui, que a próxima precisa ser uma reforma administrativa séria que muita gente até não acredita que aconteça. Assim como a gente precisa cuidar dessa reforma tributária para que ela não venha com aquele IVA de 28%, como disse o IPEA, ou até mesmo de 25%, como disse ontem o ministro Fernando Haddad. Mais um aspecto. A agência, e aí eu vou usar aspas, disse que não pode haver desvios dos radicais. O que significa isso? Significa que essa área econômica não pode ser tomada pela área mais à esquerda do PT. E a agência, de uma maneira suave, está chamando de radicais. Quem é essa área? Por exemplo, o economista Márcio Postman, né, que ontem assumiu o IBGE, ou pelo menos foi nomeado para o IBGE. E que é de um grupo do PT chamado de desenvolvimentista, ou seja, que prevê que o governo gaste mais, o que poderia abalar aí esse tão sonhado equilíbrio fiscal que o ministro Haddad batalha. E nós temos que lembrar também que em 2015 foi num governo do PT com essa linha radical que nós perdemos, segundo essas mesmas agências, o chamado investment grade. O que é isso? É exatamente a nota máxima que pode ser recebida por essas agências e que traz, que garante, que incentiva que venha dinheiro do exterior para o Brasil e nós precisamos buscá-la novamente. Foi em 2015, durante o governo Dilma. E para encerrar, eu quero lembrar o seguinte: nota sem nota, com inflação baixa, com PIB pensando com uma expectativa de alta, o mundo real das empresas não anda um mundo de céu azul. É só conversar com qualquer empresário. Não há um momento de grande otimismo na economia brasileira, apesar de todos os indicadores. O que há é uma grande esperança para que o segundo semestre seja melhor. Quiçá, oxalá, se Deus quiser.